Vamos falar de arquétipo. Hoje eu trouxe um assunto bem legal, continuando, dando sequência aí aos nossos vídeos sobre arquétipo. Eu sou Jailma Moraes, eu sou terapeuta integrativa e sou criadora da TAP, Técnica de Ativação do Poder Pessoal, onde a gente usa hipnose e arquétipos. Como que a gente chegou nisso, né? Então, eu já sou hipnoterapeuta há alguns anos e a gente tem usado a aplicação do arquétipo no inconsciente. Por quê? Muitas pessoas estão usando o arquétipo no consciente. Elas pegam um objeto, por exemplo, vamos supor que ela coloque aí um arquétipo. Ah, eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu uso o Ganesha aqui na minha orgonite e o Ganesha está sempre presente. Eu lembro do Ganesha, eu já sei que o Ganesha vai tirar os obstáculos da minha vida, vai estar presente nas coisas. Eu tenho flor da vida aqui no meu japamala, quando eu for fazer um mantra, eu já sei que vai ativar todas as propriedades da flor da vida e assim vai. Mas quando esse arquétipo está no subconsciente, é um diferencial muito grande, porque a ativação dele é muito mais forte. Você sabe que nós devemos distinguir também o arquétipo das ideias arquetípicas. Por quê? Qual que é a diferença? Tem muitas pessoas hoje que colocam lá, vêm na internet e começam a dizer: olha, esse arquétipo é para isso, é para aquilo, é usado na religião tal, é usado no sistema tal. E a pureza do arquétipo em si, ela não é totalmente usada. É como se fosse diluída, porque você está usando o arquétipo em um procedimento pré-estabelecido e o arquétipo não funciona dessa forma. O arquétipo ele é um modelo abstrato, totalmente vivo ali. Ele usa você, não você usa o arquétipo. Então, o ensinamento que está sendo dado, uma ideia criada a respeito desse arquétipo é a ideia arquetípica. Então, ela pode estar certa ou não, ela pode ser um ponto de vista de alguém, ela não pode ser a essência total do arquétipo. Então, por exemplo, no, eu uso os estudos de Jung, que foi realmente quem começou a falar sobre arquétipo, digamos, o descobridor aí do arquétipo. Então, ele fala num dos livros dele que a água, por exemplo, é o símbolo do inconsciente ou do subconsciente. Por isso que a gente vê tanto aqueles formatos aí, né, do iceberg e a água, o que está submerso e aquilo que está para fora. Então, por exemplo, da água, psicologicamente, a água ela significa o seu espírito, que se tornou inconsciente, profundo, lá embaixo, né? Então, o que muitas pessoas elas tendem a ter medo do autoconhecimento? Porque elas vão justamente com o arquétipo da água. Elas vão lá na profundeza, onde é tudo turvo, perigoso. E lá embaixo, o que elas vão encontrar? Tudo que é reprovável, tudo que ela quer esconder debaixo do tapete. Então, o inconsciente, ele não sofre ação moral. Então, lá dentro pode ser que tenha aspectos que você gosta ou não. Mas essa intimidade encapsulada, né? Ela seria pura emoção, ela seria puro coração, onde não tem julgamento nenhum, ela simplesmente acontece. E ela não vai nunca mostrar totalmente essa face ao mundo, esse seu inconsciente, você nunca vai mostrar ao mundo o que está na profundeza dessas águas. Por isso que você encobre com essa fachada que é a persona, que é aquilo que ensinaram você a ser, de acordo com a sua cultura. E isso sim tem julgamento, a gente chamaria de personalidade, né? Do seu ego, de tudo aquilo que as pessoas. Tem muita gente que fala muito mal do ego, né? Mas não é só coisas ruins, aspectos negativos. É que foi moldado, você foi moldado para viver enquanto sociedade. Então, Jung ele fala assim:
Esta é a primeira prova de coragem no caminho interior. Uma prova que basta para afugentar a maioria. Por isso que muitas pessoas não conseguem despertar. Por quê? Pois o encontro consigo mesmo pertence a coisas desagradáveis que evitamos, enquanto pudermos projetar o negativo à nossa volta. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente faz a projeção para fora, a gente julga o outro, a gente olha o que o outro está fazendo de errado, para evitar entrar em nós e ver o que precisa ser transformado. E justamente o arquétipo que a gente vai usar é para ajudar nessa, não diria deficiência, mas a falta de clarear aquela parte que está sombria, né? Que está profunda e turva entre nós. E se a gente usa o arquétipo para reforçar ou para trazer algo bem legal, poderoso, que vai te ressaltar, vai te ajudar você a desenvolver virtudes, valores, aspectos positivos, aquilo em cima daquilo que você considera a sombra de que é difícil para você, então o arquétipo vai fazer o seu trabalho. É assim que a gente usa. Então, se formos capazes de ver a nossa própria sombra e suportá-la, sabendo que existe, né? Primeiro você tem que saber que ela existe, você tem que se encontrar com ela e suportar, segundo Jung. Só teríamos resolvido uma pequena parte do problema. Então a gente começa olhando para dentro, sabendo o que é, e aí que a gente entra com a técnica TAP, a gente coloca o arquétipo adequado para aquela situação onde a gente não consegue dar o salto quântico porque a gente está preso devido a esse ao descobrimento dessa falha, né? Desse não consigo ir mais além, porque justamente onde a sombra está ali. Então, segundo Jung, teríamos pelo menos trazido à tona ao consciente pessoal a sombra. Então, interessante primeiro é trazer a sombra e colocar luz nela. Como que a gente coloca a luz nessa sombra? Por meio do arquétipo, no meio da hipnose. Então, a gente põe o arquétipo durante o estado hipnótico e a gente faz isso até online, tá, gente? Então, é bem segura a técnica, porque a gente também não vai colocar a pessoa numa hipnose profunda demais, a gente vai deixar em pré-sono só para o consciente não resistir, para que ele não julgue, para que ele aceite as sugestões que a gente está mandando ali naquele momento de informação escolhidas pelo cliente. Então, Jung fala, uma parte viva da personalidade, ela vai querer comparecer de alguma forma. Não é possível anulá-la argumentando ou torná-la ofensiva através da racionalização. Então, o que acontece? O seu ego, a sua persona, ela não desaparece. Ou seja, você não vai deixar de ter defeitos, você não vai deixar de ser quem você é só porque o arquétipo está ali. Ele será um reforço. Então, você precisa ativá-lo. É isso que a gente fala com a técnica. Então, você precisa se ajudar a todo momento. Mas em que medida o homem conhece a si mesmo? Essa é uma pergunta que ele fala. Bem pouco, com a experiência revela. Assim sendo, resta muito espaço para o inconsciente. Então, quanto mais a gente desbravar esse inconsciente, quanto mais a gente trabalhar ele, quanto mais a gente usar as nossas emoções a nosso favor, melhor a nossa vida vai ficando. A gente vai tomando controle sobre tudo isso para que as coisas andem, caminhem, sem sabotagem, vão diminuindo essas autossabotagens. Então, como se sabe, é necessário que haja essa relação com o consciente individual, e com o inconsciente individual, mas também é necessário, durante todo o procedimento, entender que existe uma relação com o inconsciente coletivo,
que precisa ser expressa, né, através de representações arquetípicas. Por que a gente põe o arquétipo e não só o consciente? Porque existe coisas que a gente não sabe, que foi em outras vidas, que foi, né, vidas passadas, que foi de gerações. Então, o arquétipo ele vai trabalhar muito mais do que no inconsciente pessoal. Ele vai no coletivo também e vai trabalhar isso, por isso que precisa da sessão, porque você vai ativar, vai acessar nesse momento da sessão esse período, esse espaço-tempo em que precisa da ativação ali. De repente, é uma família que há séculos ela vive de escravidão, vivia na escravidão. E a pessoa vai se libertar da escravidão como? Se toda uma geração para trás que tem uma força muito grande no DNA, essa informação está aí muito forte, como é que você vai vencer milênios de escravidão? Isso no seu consciente pessoal, se a força é milenar. Então, por isso o arquétipo trabalha, mas ele trazendo somente ao consciente, ele não vai entrar no subconsciente assim tão fácil, ou no inconsciente. Precisa de muito tempo sem a hipnose, né? Então, esse encontro consigo mesmo significa, antes de mais nada, o encontro com a própria sombra. E para você fazer isso sozinho, muitas vezes é difícil. Então, por isso que nós estamos aqui. Então, se você quiser saber mais, existe a formação para os facilitadores dessa técnica TAP, que a gente ensina como fazer. Você vai ter um registro nacional nos seus certificados, né? Você vai estar reconhecido pela Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, a Biblioteca Nacional. Esse curso é registrado, ou você pode passar pelo atendimento também. E você, com certeza, vai experimentar os efeitos maravilhosos dessa técnica. Gratidão, até o próximo vídeo.